Quero que Vamos comece. lá. Estamos na hora certa agora, já vamos à tolerância, né? E abertura de circunstâncias, já que o tema vai ser meu. Para não ficar puxado. Isso. Estão me vendo? Tá me Sim, vou te ouvir. escutando, Drick? Então, sim. Tá. Ah, tá joia. Pronto. Suzana vai fechar os microfones, eu acho, né? A gente vai começar. Vou fazer a introdução. Como disse, o tema é dele, e aí fica puxado. É difícil, às vezes, fazer a introdução quando você sabe qual é o tema do palestrante, porque você fica com maior cuidado para não interferir, né? Não acabar adiantando, tem que ser uma coisa bem geral. Quando o Drick me contou o que era, eu tive a ideia de fazer, ao mesmo tempo, uma dinâmica em que a gente acaba conversando um pouquinho e sabendo um pouquinho do outro. Mas não é um como vai você, é uma dinâmica simples e dentro do tema. Mas antes de entrar na dinâmica, eu vou dar alguns avisos e no final da aula, se sobrar um tempo, eu repito os avisos. A gente teve essa semana a reunião do conselho. A Adriana tinha dito na semana passada que a gente faria. E você já sabe que a gente reativou o conselho da escola, mas a reunião não vai ficar acontecendo mensalmente. Teve essa, e periodicamente, quando houver uma necessidade de debater algum tema, alguma questão, resolver alguma situação que caiba ao conselho, o conselho vai ser acionado. Então, não vai ser a frequência mensal da reunião. Nessa reunião de agora, a pauta principal era a volta ou não das aulas presenciais agora em agosto. Antes disso, Rinaldo fez uma sondagem na EFE. Isso ia passar pela votação do Conselho. De todo modo, a sondagem que ele fez na EFE, a maioria achou conveniente e seguro não voltarmos agora em janeiro. Quando foi levado para a votação do Conselho, o Conselho teve a mesma Em conclusão. agosto, César. Ou em agosto. E aí, o que é que vai acontecer? No final de agosto, dia 26, a gente vai fazer uma reunião só para votar novamente a possibilidade de voltar às aulas presenciais e os atendimentos em setembro. Por que no final de agosto, dia 26 de agosto, a gente vai fazer? Porque aí daí, para o final do mês, a gente já tem visto os novos números, as determinações, vai vendo como está a situação e bota na votação de novo para a possibilidade de voltarmos em setembro. Então, definitivamente, não vamos voltar às aulas físicas agora, nem tipo de atendimento. Inclusive, nem atividades que a escola cede o espaço, como a roda de gestantes. Ninguém vai exercer atividade lá na EFE, certo? Por uma segurança de todos. E mesmo assim, na reunião seguinte, se a gente voltar pela volta das atividades em setembro, tem uma série de protocolos e coisas que Rinaldo já fez até os levantamentos de material, de mudanças que a gente vai precisar fazer na estrutura. Inclusive, ele esteve lá na escola com Gileno fazendo as medições, viu mais ou menos o que é que se precisa também de material. E a gente só pode voltar quando providenciar isso tudo, que vai ter um custo para a EFE. Mas até o final do mês a gente fica tranquilo que sabe que vai levando as aulas assim. Como as aulas vão continuar EAD, à distância, e algumas pessoas têm dificuldade, vamos ver se essa semana a gente consegue conversar com pessoas que não têm muito acesso, muita facilidade a usar esses aplicativos, para ver se a gente ajuda, fazer um teste antes, usar o link, mostrar como é. A minha ideia, e aí fica uma sugestão para quem é desenrolada nisso, era fazer um tutorial. O que é o tutorial? Alguém que entende mostrar o passo a passo. Entra aqui, clica ali, faz um videozinho para a gente apresentar às pessoas que têm dificuldade. E pode marcar um dia antes da aula ou umas horas antes para fazer o teste com essas pessoas. A ideia é a gente tentar expandir e trazer para junto pessoas que estão sentindo falta da EFE, que adorariam, inclusive, voltar em agosto, mas que têm dificuldade com essas tecnologias. Que muita gente tem, inclusive, que está aqui, teve dificuldades, né? Eu mesma, a primeira aula, não consegui participar, porque eu achei um horror. Ô, César, desculpa te interromper, mas desde que a gente conseguiu colocar o Facebook, né, a live lá no Facebook, já ajudou bastante. Assim, muita gente consegue, né, assistir pelo Facebook. Eu tô aqui e tô Adorei, lá. adorei seu Gostasse? Eu não estou em casa, eu tô no Caribe, quebrando a né, quarentena, sem quebrando a máscara. quarentena. Aí você, assim, lá no Facebook, o pessoal coloca a pergunta, eu trago para cá, né, para que o apresentador possa responder. Eu nunca lembro do Facebook.
Eu quero já Aí, ainda assim, fica é até mais, mais né? fácil, né, para as pessoas o Facebook. Depois manda para mim o link do Facebook, como é que faz, Eu porque o coloquei pessoal lá no oficial, é só acessar e entrar e escrever do lado quando você tiver pergunta. aproveita então e coloca para o pessoal da Quinta, enquanto a gente está aqui falando, porque o pessoal da Quinta é muito mais enrolado ainda para tecnologia. E eu não lembro de falar do Face. Toda vez eu mando o link do Webex, mas não lembro do Face, porque é novo e não entrou no meu juízo. Se Então, Rinaldo tivesse aqui, ele passava, né? Mas Rinaldo não tá. foi nesse Não instante. chegou Mas ainda. pessoal da Quinta, se quiser, avisa lá no grupo do Zap, tá, gente? Uma pergunta. Continuando. Quer falar, Adri? Deixa eu só fazer para confirmar. O link do Facebook é Ferraz do APC, né, Suzana? O link do Facebook é Fé, Raio do Amanhecer. Raio do É Amanhecer. No isso. singular, Oi? é raios ou raio? Raios. Raios do Raios do Amanhecer. Amanhecer. A Pronto. conta do YouTube a gente conseguiu recuperar, né? Tiago, assim, não aquela que Hamilton usava, mas uma conta do YouTube que a gente tinha criado para um projeto, né? Tiago tinha criado para um projeto há um tempo atrás, e aí ele conseguiu recuperar essa conta de 2016, e aí a gente vai organizar para colocar todas as aulas lá também, nessa conta, que tem esse mesmo nome, entendeu? É Ferraz do Amanhecer. Bom, e seguindo aí algumas outras informações bem resumidas da reunião do Conselho, que é de interesse de todo mundo. Quando a gente voltar também para as atividades contando com atendimento, a gente vai fazer uns treinamentozinhos para tentar padronizar algumas condutas em todo tipo de atendimento que tem na EFE. Então, o Drick já começou a elaborar esse manual para a gente ficar mais padronizado, evitar problemas, as pessoas saberem a quem recorrer em determinadas situações. Então, para organizar melhor a casa, está sendo criado esse manual e aí a gente vai ter um treinamentozinho para todo tipo de atendimento. Em relação às contas, a gente vai começar a fazer prestação de contas na escola. Aí ficou decidido que a cada 2 meses a gente faz a prestação pública para o público em geral, colocando em quadro de aviso, e mensalmente os conselheiros têm acesso às contas, tá? Outra coisa, Caminho da Luz, a gente não sabe se vai ter esse ano. A equipe fixa, a coordenação fixa é Aninha e Rinaldo, e aí eles montam a equipe, permanece a que já está, vai ficar a critério deles. A ideia deles é que quando voltar às aulas físicas, 2 meses depois aconteça o Caminho da Luz. Mas como a gente não sabe quando é que vai ser essa volta, pode ser que não aconteça esse ano, porque a partir de novembro a gente vai estar com o gás total para as sextas, né? E aí, de meio de novembro para lá, não rola mais Caminho da Luz. As sextas, Ciane está na coordenação, mas foi citado. Tem um espírito aí atrás de Suzana, vocês estão vendo? Foi citado o nome de Elka. Elka agora vai ser receber. Não sei se ela já recebeu o convite para compor a equipe das sextas, mas a gente já vai estar divulgando algumas atividades, algumas ações para explicar direitinho como vai ser as sextas esse ano. Só quero dizer que vai acontecer e que é um momento em que as comunidades vão estar mais sacrificadas. Então, a gente vai fazer um esforço para manter firme essa menina dos olhos do mentor, né? Que é uma paixão de nego, as cestas básicas. Deixa eu ver mais o quê. A partir de agora, anualmente, a gente vai ter uma reunião de planejamento do ano seguinte. Então, possivelmente em outubro, a gente vai se reunir para passar um dia na escola planejando como será 2021. O que é que vai ter de novidade, o que é que vai ter de curso, o que é que vai mudar na escola, o que é que vai ter de reforma. Enfim, um planejamento do ano seguinte todo, inclusive com convidados, temas, tudo que vocês imaginarem, da parte financeira ao dia a dia da escola, vai ser planejado por volta de outubro de cada ano. Então, esse 1º de outubro, esse outubro agora vai ser a nossa primeira reunião de planejamento. Pronto, acho que é isso. Caminho da Luz e Sextas eu já falei. Agora, para introduzir o tema de Drick, o tema dele vocês já viram no comecinho, que é sonho e sonhadores, né? E às vezes as pessoas se perguntam, quando escutam que o tema é sonho, é que sonho? É sonho de dormir e sonhar? É sonho de vida? É sonho de padaria? Não, é sonho de dormir e sonhar.
Mas, quando a gente fala em sonhos, existem muitos vieses, muitos caminhos para se percorrer, e eu não sei exatamente qual ou quais Adriano vai usar para explicar a função do sonho, a interpretação do sonho. Tem várias coisas para a gente estudar sobre sonhos e várias metodologias, várias bibliografias, várias linhas. Ele pode usar psicologia, psicanálise, espiritismo, neurociência. Então, eu não vou arriscar entrar exatamente na parte que eu gosto, que me interesse, para não correr o risco de adiantar o tema dele. Se sobrar tempo no final, eu comento alguma coisa, mas a minha ideia foi fazer uma pequena dinâmica, e eu falei com algumas pessoas antes, e vou ver, eu vou começar logo por Suzana, que já está ativa. Eu pedi... Ceci, rapidinho, eu só queria saber se a conta da EFE, se eu quiser fazer um depósito, vocês têm conta na Caixa Econômica, Banco do Brasil? Eu queria que mandasse no privado. Marcela manda. Ela tem uma conta que recebe de qualquer banco sem pagar taxa, porque ela gera um boleto. A Nubank. Pronto, que aí a minha conta é Caixa Econômica. Aí eu quero esses dados para eu fazer direto. Obrigada. Pronto. Aí eu falei com algumas pessoas, qual é a ideia? Eu vou começar por Suzana, para a Suzana contar o sonho mais recente que ela teve e lembra. Eu não quero que ninguém interprete sonho. Eu não sei se a Adriana vai entrar nessa questão, mas porque a interpretação também tem muitos vieses, e eu quero ver os tipos de sonhos que a gente está tendo, né? Que tipo de sonho? É sonho com coisa do dia a dia? É sonho com coisa do passado? É sonho sem pé nem cabeça? Entendeu? É sonho com algum acontecimento muito recente, algum trauma, só para a gente ver os tipos de sonhos que a gente está tendo de uma forma geral. Então, primeiro eu queria que Suzana contasse o sonho mais recente dela que ela lembre. Então, para mim é sempre muito difícil recordar sonhos. Eu não costumo mesmo, assim, é uma coisa que meu cérebro normalmente não me dá de presente, né? A questão dos sonhos. Até teve uma época que eu fiquei bem incomodada com isso, aí eu pedi para Hamilton, ele se faça um diário dos sonhos, aí toda vez que eu sonhava, que eu me lembrava, eu anotava, e realmente quando eu fiz isso, com essa prática, eu comecei a me lembrar de vários sonhos. Mas aí depois as coisas do dia a dia a gente acaba não tendo mais tempo de anotar, né? E aí, hoje é uma coisa bem difícil para mim para lembrar sonhos, mas ultimamente, quando eu cheiro lavanda, né, os óleos essenciais, aí quando eu cheiro, eu inalo lavanda, eu sonho. Eu sempre lembro dos sonhos que eu tive, né? E assim, após a perda do meu pai, eu tenho sonhado bastante com ele, né? Alguns sonhos, ele conversando comigo, bobagens, assim, nada muito específico. Mas recentemente, né, eu tive um sonho com ele que para mim foi bastante significativo, apesar de estranho. Que, assim, a gente estava levando o caixão dele para ser enterrado, né? Porque, eu não sei se todos sabem, mas meu pai faleceu por Covid e a gente não teve o direito de acompanhar, né, o caixão, de chegar perto, nada. Foi uma situação realmente muito difícil, né, naquele momento e até agora, porque você não ter a despedida, né, é uma coisa importante para o cérebro da gente computar essa situação de um falecimento, né? Uma coisa é você não ir para o enterro porque você não quer, outra coisa é você não poder fazer o enterro, né? Então, assim, isso realmente ficou bem marcado. E aí, o sonho que eu tive, né? O mais recente foi essa semana agora. Foi justamente com o enterro. A gente conseguindo realizar o enterro. Na realidade, eu não cheguei a realizar o enterro, porque era assim, a gente pegava o caixão, aí colocava num carrinho, parecia um carrinho de aeroporto. Aí colocava o caixão lá, o caixão estava embrulhado num papel de presente prateado. Sabe aquele saco de presente bem grandão que a gente dá um laço em cima? Pronto, era um saco bem grande daquele, só que tipo o laço se desmanchou e o vento ficava balançando assim, ele ficava para um lado para o outro. E eu ia atravessar a rua, né, empurrando o carrinho. Era como se fosse uma BR lá em Garanhuns. E os carros não paravam. Aí eu começava a atravessar, assim. A minha mãe fazia, menina, você é louca. Eu disse, mãe, eles vão parar. Ninguém vai me atropelar, não. Aí eu ia passando devagarinho, os carros iam parando. Tinha um que cortava assim pela frente, mas seguia.
E eu sei que a gente conseguia atravessar, e assim, o local, né, que seria o suposto cemitério, ele tinha, assim, uma vegetação muito bonita, né, flores muito coloridas, coisas bem diferentes, assim, sabe? Era realmente um local diferente de qualquer um que eu já fui aqui, né, na Terra, tá? Ele tinha um ar muito fresco, assim, né? Eu sentia a brisa muito, muito fresca. Só que quando eu chegava no portão do cemitério, tinha uma fila gigantesca. E aí a gente ficava na fila esperando, empurrando o caixão devagarinho, parecia fila de supermercado, sabe? Aquele do açaí, quando você vai que tá bem lotado, que você passa 3 horas assim em pé, entendeu? E a gente ia empurrando o caixão, conversando besteira, fazendo orações, empurrando o caixão e seguindo, eu acabei acordando e não enterrei ele. Mas assim, na minha mente, a gente estava fazendo o enterro, então eu considero que agora, finalmente, né, após 2 meses, a gente conseguiu fazer o enterro. Eu, pelo menos, consegui fazer o enterro dele. Peraí, César, eu vou abrir teu microfone que eu fechei. Massa. Obrigada, Su. Marcela, conta pra gente teu. Observe o tipo de sonho que Suzana teve, sem comentários. Agora, Marcela. O meu sonho, Seth, foi meio doido, né? Porque assim, eu tava na casa de. Eu fui visitar minhas amigas no Janga. E aí, tipo, eu não fui pra dormir nem sair com elas. Foi, tipo, eu não tinha roupas. E aí a minha, não, escolhe as blusas, escolhe a sandália. E tipo, eu perdia tanto tempo escolhendo as blusas e depois a sandália que eu terminava ficando na casa delas e todo mundo saía. E aí eu ia dormir. Daqui a pouco vinha uma outra amiga minha que não morava com as minhas amigas e fazia, ó, parece que teu carro foi roubado. Mas ainda não tem certeza. Tu tem noção de quanto ele vale? Porque ele foi avaliado em R$ 3.000. Mas mesmo ele não valendo isso, eu te aconselho a aceitar esse valor. E aí ficou no ar o porquê, né? Mas aí, tipo, é como se. Eu não me lembro se teve continuidade. O que eu me lembro que a continuidade é como se logo depois eu tivesse chegado a sair com o pessoal. E aí, quando eu voltei, justamente já veio o pessoal me chamando para ver, ó, vocês vieram com carro, ou vocês voltaram com um carro trocar, com outro carro, ou trocaram a placa do teu carro. Vai vir, vem olhar, tem algum problema no teu carro? Eu falei, não, que eu saiba, o alarme tá tudo direitinho. Aí quando eu ia olhar, a placa que é a numeração 1808, ela tava 665 e o último número estava pintado de preto. Não dava para ver qual era o último número. Aí, só que ao invés de verificar essa questão, no meu sonho não dava, eu não deu continuidade a isso. Aí daqui a pouco o pessoal vinha de novo, vamos ver o que é. Aí quando a gente ia ver, já era outro carro que estava lá, totalmente diferente do Palio. Aí pronto, encerrou nisso. Eu não sei no que é que deu esse andamento, que eu não lembro. A gente não precisa, mas esse sonho de Marcela é um prato cheio de símbolos para interpretação na psicanálise, mas a interpretação é feita em conjunto e quem faria, na verdade, era ela, com orientação. Mas é só para ver os tipos de sonho. Vocês viram qual foi o tipo de sonho de Suzana, o tipo de sonho de Marcela. Agora eu queria, Manu. O meu é escala alfabético também. Eu tive alguns sonhos recentes, mas aí eu estava conversando com o Tiago, aí eu quis relembrar aqui um sonho que eu tive na noite anterior ao Negão desencarnar, que foi bem significativo para mim. Eu lembro que eu estava lá embaixo, na cozinha, com os meus familiares estavam por lá, todo mundo por lá, e eu estava segurando uma garrafa de refrigerante vazia, ela era verde, ela estava com. Dentro dessa garrafa tinha terra e uma árvore. E pendurado nessa árvore, nos galhos dessa árvore, uma árvore miniatura, nos galhos dessa árvore estava um negão pendurado assim, nos galhos mais altos dessa árvore, pendurado lá. E eu ficava segurando a garrafa, tentando equilibrar a garrafa, tentando equilibrar ele, tentando equilibrar a árvore. E aí eu começava a perceber que a folha, ela tentava sair pela boca da garrafa. A garrafa estava aberta.
E aí as folhas, os galhos estavam crescendo, visualmente crescendo, e tentavam sair pela boca da garrafa, né? Aí aparece uma rosa vermelha na minha mão direita, eu estava segurando a garrafa com a mão esquerda, aparece uma rosa vermelha na minha mão. Aí eu penso assim, se eu botar essa rosa vermelha dentro da garrafa, eu acho que a árvore vai parar de crescer. Aí eu boto e espeto a rosa dentro da garrafa vermelha. Quando eu espeto a rosa dentro da garrafa vermelha, aí é que a árvore cresce mesmo, tipo o João, o pé de feijão. Aí eu vejo o nego sumindo. A árvore vai crescendo e ele vai subindo no último galho até eu perder a vista dele. Ele vai subindo, subindo, subindo com a árvore e aí eu perco a vista dele. Só que quando eu olho para o chão, a árvore está muito assim, os galhos, as raízes estão muito grandes e as raízes elas começam a se separar e se transformar em seres monstruosos. Aí aparece de novo um objeto na minha mão, que é uma espada enorme, assim, de prata, bem grande. Aí eu começo a lutar contra esses seres que estavam querendo destruir a casa e tudo. Aí eu lembro que minha mãe se desespera. Ela fez, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu disse, não tem que pensar não, tem que agir. Bora fazer. E ela começava a rezar. A única coisa que ela fazia, ela começava a apertar as mãos assim, como se fosse com muita ansiedade, e começava a orar. E eu só duelando ali com os monstros e não sei o quê. Aí pronto, aí o sonho termina nessa cena, mas para mim foi muito significativo porque foi a última vez que eu vi o negão, né, simbolicamente antes dele desencarnar. E no outro dia a gente soube da notícia que ele tinha desencarnado. Pronto, observe como foram diferentes os 3 tipos de sonhos, né? Fundamentos diferentes, ideias diferentes. Como eu disse, eu não vou interpretar. No final, se sobrar tempo, eu comento porque a ideia de fazer assim. Mas como eu sei que o tema de Drick é riquíssimo, e se brincar, é um tema que não dá para dar numa noite só, eu sei que ele vai precisar pelo menos começar de 8 horas, são 8 horas em ponto. Vamos fazer a saudação e passar a aula, passá-la para ele e esperar para a gente ser alimentado. Ele vai dizer se quer intervenção ou não, porque com certeza ele tem muita informação para trazer, tá? No 3, pode ativar os microfones. 1, 3. Venha em paz. Nosso Mestre mestre é é Jesus. Jesus. Arrasa. Nem precisa dizer. Estão me ouvindo legal, né? Estão me ouvindo bem. Deu uma caprichada no microfone aqui. Beleza. Obrigado, senhor. Esse tema, na verdade, eu fiz esse tema há algumas semanas atrás a pedido de Flavioleta. Flavioleta tem um trabalho muito legal no Instagram com as mulheres, um grupo só de mulheres, em que ela desenvolve vários trabalhos. E aí ela disse que eu preciso que você faça um tema para mim, apresentar só para mulheres sobre sonhos. Aí eu achei super interessante, né? Aí eu fiz esse tema, foi um tema bem reduzido, de 20 minutos, 30 minutos, que eu fiz assim uns tópicos bem rápidos, porque ela me deu um tempo aí eu apresentei pelo Instagram ao grupo e o título era Sonhos e Sonhadoras. E eu mantive esse título porque a homenagem que ela fez ao grupo dela, eu quero estender às mulheres do grupo também, né? E é por isso que eu vou começar a apresentação e vou fazer o seguinte, combinado. Pode fazer pergunta, pode me interromper, pode participar à vontade. Se não der tempo, a gente continua na próxima semana. Você sabe, comigo não tem isso. O importante não é quantidade, é qualidade. Tá? Eu não quero complicar a tela de tempo. Eu quero que vocês aproveitem o máximo possível o tema. O tema, eu não me considero um especialista, eu me considero um estudante. E como tal, compartilho com vocês isso. Espero que perguntou no começo. Não sei se o Drico vai fazer interpretação do som. Eu não sou psicanalista. Essa especialista é Cécile. E aí eu deixo interpretações do sonho com ela.
Claro que eu carrego alguma coisinha aqui e ali, mas ali é um prato cheio de estudo para mim. Todo dia mais ele tem sonhos difíceis, todo dia mais ele vem me contar, amor, você tá aí. Café da manhã meu é escutar o sonho de Maeli. Isso é cada sonho mais complexo do que o outro. Aí eu aprendo a tora, mas eu não me considero um especialista, eu não me detendo no estudo dos sonhos. Mas a gente realmente não pode negligenciar o conteúdo que os sonhos nos trazem. E aí vocês vão ver por quê, né? Não vou adiantar. Mas pode fazer pergunta, tá, gente? Eu vou deixar minha câmera desligada durante a apresentação, porque eu aprendi com Sandra no tema que ela tem, que é legal deixar a nossa câmera desligada, porque quem está assistindo com o telefone, né, maximiza a tela e vê muito melhor a apresentação. Então, eu vou desligar minha câmera e vou fazer a apresentação aqui da tela 2. Pronto, e agora eu sei que vocês estão vendo exatamente a tela que eu estou vendo também, tá bom? Então, fica à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Então, vamos lá. Como eu falei, esse tema é dedicado a todas as sonhadoras da EFE. E aí, o tema não vai ser sobre os sonhos que a gente quer realizar na vida, mas e sim os sonhos sonhados, mesmo aquele que a gente tem quando dorme. A telinha que eu deixei aí de abertura, ele carrega uma figura mitológica, né, da forma como os artistas representaram Morfeu. Morfeu é uma figura interessante na mitologia. Veja, desde a mitologia grega, que esse assunto, sonho, dormir, morrer, apagar, hipnotizar, ele é, é uma coisa complexa. Os gregos, eles têm essa habilidade de traduzir em entidades mitológicas coisas que são próprias do ser humano. Morfeu era o deus que dava forma aos sonhos. Mas, relativo a isso, a gente começava com Nix. Nix é a patrona das feiticeiras, né? Nix é uma deusa da noite. Ela é a senhora da noite, a primeira das deusas antes de Zeus. E Nix teve dois filhos. Na verdade, teve vários filhos, mas nessa história, dois filhos nos interessam. Hipnos e Thanatos, ou Thanatos. Hipnos é o deus do sono e Thanatos é o deus da morte. Eles são irmãos gêmeos. E eu me interesso muito pela forma como a mitologia expressa as coisas, porque ela relata uma realidade que a gente sente, que a gente vê, né? Dormir é um pouquinho morrer, dormir é um pouquinho falecer, né? Só que a gente revive ainda nesse plano, em falecer a gente adormece e acorda em outro plano. E aí a mitologia representa esses dois estados como irmãos gêmeos. O Hipnos representa o sono, onde a gente morre e acorda aqui na Terra. E Thanatos representa o sono, que a gente dorme na Terra, mas acorda no céu. Eu acho lindo e poético a forma. Mas ele separava bem o estado de vigília, o estado de sono e o sonho. Por isso que ele criou esse deus chamado Morfeu para representar os sonhos. E eu achei isso magnífico. Mas para a gente começar a falar de sonho, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa entender primeiro uma coisa chamada ciclo circadiano. E aí, antes de entrar em definitivo no tema, eu preciso falar um pouquinho sobre isso e sobre a natureza que nos rodeia. Porque, como vocês viram no depoimento na técnica de CSP, tudo que nos acontece na vida, enquanto estamos acordados, está diretamente vinculado ao conteúdo do sonho. Está totalmente vinculado ao que a gente vive quando está adormecido. Então, para a gente poder compreender o outro lado, a gente precisa entender como nós vivemos do lado de cá. Sim, eu estou falando do outro lado, porque quando a gente adormece, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, de fato, desperta um outro lado. Drink tem som, eu não sei se para todo mundo. Ah, pronto, alguém acabou de reclamar, o som tá ruim. Eu não sei se tem microfone aberto, mas tá ruim o som. O som tá alto, tá baixo, tá ruído, eu não sei se é o meu. Ele tá meio que picotando, Drick.
Pode ser a internet, né, Sô? Pode ser o microfone também, vice? Tá. Eu vou continuar, porque eu vou aproximar mais o microfone aqui para ver se melhora, tá certo? Deu uma melhorada agora. Bom, eu vou deixar ele bem pertinho de mim aqui, eu estou sem vídeo, aí eu vou ligar o microfone. Então, é o seguinte, o ciclo circadiano é um ritmo circadiano, um ciclo do latino, uma circadiano, mas em um período de aproximadamente 24 horas sobre o qual faz o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. O ciclo biológico que nos rege durante o dia e a noite. Mas ele é influenciado não só pela variação luminosa, né, mas pela temperatura, pela maré. Rodrigo, Oi, tu tem outro headphone, outro microfone? tem, Testa aí com ele. um momento. Agora, Melhor. melhorou? 900%. Agora a gente tá te ouvindo. Aí começa de novo, que a gente não tava Agora entendendo eles vão nada. ter que falar um bocadinho de nada, porque a gente não entendeu foi nada. É É, sério? boa parte a Vê gente não só. entendeu porque a tua voz estava bem Continua a deformando. partir desse slide ou precisa retornar? Antes um pouquinho. Faz uns 3 minutos que a gente não consegue entender direito. Tá legal. Então, o que eu estava falando antes disso é o seguinte, sobre a visão mitológica dos gregos em relação a aspectos humanos. Eles conseguiram sintetizar de uma forma tão bela, tão intensa isso, que eles diferenciavam os deuses mitológicos de estados muito específicos da nossa humanidade. Por exemplo, na figura, a gente vê esse anjo de asas negras como sendo a representação de Morfeu. Morfeu é o deus grego que dá habilidade e cria os sonhos, que dá forma aos sonhos. Mas junto com Morfeu, a gente tem a mãe dele, Nix, que é a deusa da noite, que inclusive é patrona das feiticeiras. E tem mais dois filhos chamados Hipnos e Thanatos. Hipnos é o deus do sono, Thanatos, o deus da morte. E, de certa forma, eles estão nos dizendo que o sono e a morte são irmãos gêmeos. A diferença entre eles é que o sono, a gente morre e acorda na Terra. E o Thanatos, a morte, a gente dorme e acorda no outro plano espiritual. Mas são sonos, são irmãos. Então, de certa forma, a mitologia está contando a gente que essa mudança de plano que acontece quando a gente adormece, também acontece quando a gente falece. Em suma, é isso. E a partir daí foi que eu cheguei e entrei agora no ciclo circadiano, que é o ritmo de 24 horas que rege o nosso relógio biológico. Mas não é apenas a mudança de luminosidade, não é apenas o dia e a noite, é a temperatura, marés, vento, tudo isso influencia em quem somos. Então veja que a questão do sono, do sonho e da nossa vida noturna, ela tem essa variação, ela tem essa característica que faz com que a gente seja influenciado por esse ciclo. E era isso que eu estava tentando dizer. Eu vou começar um pouquinho falando sobre essa nossa ligação com a natureza, porque ela está totalmente vinculada ao que a gente é. Esse nosso vínculo com o todo. Não tem, na testemunho que as meninas deram sobre o que sonharam, a gente via muito claro isso. A gente via que os elementos do dia que aconteceram com elas, o que elas vivenciaram, foi determinante para o conteúdo do sonho. Mas isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então,
Eu quero começar um pouquinho antes de adentrar direto no sonho, eu quero que a gente entenda, por exemplo, quais são os principais elementos que influenciam a gente nesse ciclo circadiano. O primeiro deles é a Lua, né? Eu botei essa imagem aí para vocês verem como o Sol determina as fases da Lua, que por sua vez influenciam o planeta com sua presença magnética, com sua presença energética e luminosa. Enquanto o Sol tem uma presença constante e intensa, a Lua tem uma presença tão intensa quanto por conta da sua proximidade e não por conta da sua força luminosa. E isso nos influencia. Não influencia apenas as marés, não influencia apenas os animais, não influencia apenas os partos, não. Influencia também dentro de nós o quem somos e o como somos. A ponto deles dizerem que, assim como o planeta é 70% de água, nós também temos essa característica de ter muita água dentro de nós. E, de certa forma, a nossa variação, a nossa maré, se traduz pelas nossas emoções, que são influenciadas pelas fases lunares. É o que tem dito essa linha de estudo. Esse outro exemplo, essa outra figura, mostra como tanto o Sol quanto a Lua determinam as marés. Então, quando a Lua está em um determinado ponto, ela atrai a água para si, formando a maré alta. Do outro lado, o Sol também faz o mesmo, formando a maré alta nos dois polos extremos e na forma horizontal, a maré baixa. Eu achei tão interessante isso, porque a gente tem uma escadinha, né? O Sol influenciando a Lua, que por sua vez influencia as águas no planeta, e as águas no planeta, lembrem-se, o mar é determinante na vida como um todo, temperatura, ventos, se chove ou se tem seca. O mar, a água do planeta Terra, é determinante sobre o clima onde não tem água, sobre o clima dos continentes. Quem determina o clima dos continentes é muito mais o mar do que qualquer outro elemento, é muito mais a água do que qualquer outro elemento do planeta Terra. Então, outro elemento do Sol em relação à Terra, né, e aí o Sol é muito preponderante nisso, são as estações do ano. Primavera, inverno, outono, solstício, equinócio, tanto em dezembro quanto em junho. A posição da Terra e a quantidade de energia que ele recebe do Sol determinam as estações do ano, que, por sua vez, como vocês bem sabem, determinam uma série de variantes na natureza. Então, a natureza está nos tocando de uma forma muito intensa. E a raiz disso tudo como dizem os teosóficos, né? É tudo que provém desse centro que para nós é Deus, o Sol, sua representação máxima, a luz e a expressão divina mais próxima de Deus que nós podemos ver, sentir e ser tocado, né? A gente não pode tocar, mas a gente é tocado. É a luz do Sol. Na teosofia, a gente já viu em aulas anteriores que tem essa representação, né, da divindade que nos toca. Ela é a maior representação. E a natureza reflete todos os aspectos desse toque. A natureza, através das suas estações, através das marés, através daquilo que as marés e as estações produzem, toca-se por essa energia divina, por essa energia solar. E aí eu coloquei 4 imagens muito interessantes, que são as migrações que acontecem nos diversos ambientes, nos diversos lugares do nosso planeta, pela terra, pela água e pelo mar. São as estações do ano, são as correntes marítimas, são as correntes de ar que determinam as migrações de uma quantidade imensa de animais. Por que eu coloquei os animais? Para denotar que quanto mais vinculados, quanto mais subordinados à natureza o ser estiver, maior a influência do ciclo circadiano no comportamento
na mente desses seres. Quanto maior o vínculo entre o ser e a natureza, maior a influência do ciclo circadiano sobre ele. A prova disso está aí nessa imagem. Pelos animais estar intimamente vinculados, subordinados, né, à natureza, eles estão igualmente subordinados de forma muito determinística às estações do ano, à mudança dos climas, à direção dos ventos, à temperatura dos mares. Então, eles são guiados, eles são levados pelo ciclo circadiano, que aí sim não é apenas diário, mas mensal, semestral e anual. E nós? Será que a gente está subordinado a esse ciclo circadiano como os animais estão? A própria as imagens fala por si, né? Costumamos submeter e muitas vezes subverter as condições naturais a nosso bel prazer. A gente não só submete, como muitas vezes subverte, distorce a natureza a nosso favor. Então, se de um lado o ciclo circadiano é muito influente nos animais por conta do vínculo natural que há entre a entidade, o animal e a natureza, nós humanos temos essa ruptura. De certa forma, nós rompemos o nosso vínculo com a natureza, dada a nossa condição nata e inata. Isso não é bom nem ruim, isso é um fato. Dado a nossa condição humana, ao nosso grau de consciência, nós temos a habilidade de modificar a natureza ao nosso redor. Então, isso é uma mão de mão dupla, isso é uma via de mão dupla. À medida que a gente modifica o ambiente nos modifica, para bom e para ruim. Na medida que a gente modifica o ambiente, a gente também é modificado, ou seja, de certa forma, a gente ganha mais liberdade da influência circadiana. A gente não se vê mais obrigado a migrar conforme as estações, a buscar o sol onde tem sol, a buscar água onde tem água, a buscar o quente e o frio conforme as nossas necessidades, o que a natureza dispõe. A gente modifica isso. Então, a gente aquece a natureza quando ela está fria e esfria quando está quente. Então, a gente desvincula o nosso relógio biológico desse ciclo circadiano maior, natural. Só que isso é um fato que, como eu falei, não é bom nem ruim, é um fato que é inerente à nossa humanidade. A gente tem que aprender a ser assim. A gente precisa aprender até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim. E a gente aprende isso da pior forma que tem, né? Nossa saúde é afetada diretamente por isso. Nossa saúde está diretamente vinculada a essa ruptura com a natureza. Quanto mais artificial é minha vida, e quando eu falo artificial, eu não estou falando apenas do modo de ser, né? Eu estou falando de tudo, artificial nas relações, artificial no que eu como, artificial no que eu ingiro, no que eu produzo. Ou seja, quanto maior a minha ruptura com a própria natureza em si, mais isso se reflete na nossa saúde, no nosso corpo, mas não de forma total. E a prova disso é que o nosso relógio biológico continua fiel à natureza. Por mais que a gente tente romper, por mais que a gente tente subordinar a natureza também se impõe, e a maior prova dessa imposição é aquilo que a gente chama de ciclos internos. O dia e a noite ainda continuam tendo grande influência sobre o nosso estado. Tanto o nosso estado fisiológico, ou seja, o nosso estado da nossa saúde do corpo, quanto do nosso estado psicológico, porque as coisas não estão separadas. As coisas estão intimamente vinculadas. A minha mente influencia meu corpo influencia minha mente. Eu estou vendo a Lida tentando fazer uma pergunta, mas eu não estou escutando ela. O microfone da Lida está desligado. Melhorou? Será que sou eu?
Seu som tá ativado. Ouvindo, Aline, agora. Pode falar. Até porque somos responsáveis por aquilo que produzimos, né, Drick? Então, Muito. no contexto que você está falando, tá tudo interligado. Então, a essência da gente interliga tudo isso. Perfeito, mentor. Você arrasa. Adoro essa aventura. Então, o ciclo circadiano, num caso que mais nos interessa, é esse ciclo menor, diário. Como vocês estão vendo aí nesse reloginho, né? Coordenação, temperatura corporal, secreção de melatonina, o sono profundo, temperatura corporal. Essas variações são determinantes para a nossa saúde. E elas seguem o dia e a noite, a quantidade de luz que a gente recebe. Isso é mais profundo ainda quando a gente entra na medicina chinesa. A medicina chinesa tradicional, ela tem essa capacidade de não só reconhecer, mas também mapear com maior intensidade, né? Fazer com que isso se torne mais Desculpa, eu cortei meu microfone sem querer. Estão me ouvindo? Faz sinal aí, Elida. Ok. A medicina chinesa tradicional chinesa chega ao ponto de vincular em que horário determinado órgão, determinado energia está mais intensificada. Né? Se a gente prestar atenção nesse gráfico, a gente vê que ela vincula os elementos, 5 elementos considerados na medicina chinesa, né? Metal é um elemento à parte, diferente da tradição hermética. A tradição hermética só reconhece 4 elementos. A tradição chinesa reconhece um 5º elemento, que é o metal. Essa é a principal diferença entre o hermetismo chinês e o hermetismo ocidental. Eles têm um elemento a mais. E aí, eles definem que a cada 2 horas, a concentração de Qi, que é energia, e Chui, que é sangue, vai estar em um determinado órgão. Se é a meio-dia, tanto a energia quanto o sangue vai estar maior concentrado no coração. Mas se for à meia-noite, essa energia Qi e o sangue vai estar vinculado às vesículas e vesícula biliar, fígado. Então, a gente tem esse ciclo diário que varia a energia e a corrente sanguínea a cada 2 horas. Não quer dizer que as outras partes do corpo vão ficar sem sangue ou sem energia. Ele está dizendo que a concentração maior vai para essas regiões. Tá? As outras não têm, mas a concentração maior vai para determinada região conforme o horário do dia. Então, o ciclo circadiano, o relógio biológico, para a medicina tradicional chinesa, é muito mais utilizada, muito mais reconhecida do que no nosso lado, na nossa medicina tradicional, a alopática, né? E esse gráfico que você está vendo, esse entendimento, é base para a acupuntura, é base para todos os tratamentos oriundos de lá, para a manutenção e reparação e manutenção do corpo, através da acupuntura principalmente, do Douyin também. A medicina tradicional chinesa respeita e reconhece esse esquema para poder aplicar e expandir toda a sua medicina, principalmente essas que eu falei. Ô, Drick, Oi. aí é interessante, aproveitando esse esquema daí, eu já ouvia falar disso, porque tem um senhor, amigo meu, que fez um tratamento natural e o médico explicou o seguinte para ele: ele tinha problema de diabetes, entre outras coisas, ele estava tratando um câncer, na verdade. Aí o horário do pâncreas é 15 horas. Então, as coisas que ele ensinou para fazer para o pâncreas, ele disse: ó, o chá de cebola, o suco de cebola, chá de pata de vaca, que é para diabetes, tome de 15 horas, que é o horário-chave do pâncreas. Então, se alguém quer tratar especificamente algum órgão, quer fazer ou reiki, o óleo essencial, o que for para esse órgão, faz nesse horário principal dele, porque potencializa.
E outra coisa, também eles dizem que o corpo, de 10 da noite às 2 da manhã, está fazendo uma varredura geral para tirar as toxinas. Encerra de 2 da manhã, que é o horário do fígado. Então, é o horário que a gente teria que estar dormindo. Porque se a gente não dorme, não ajuda nesse processo. Também fica a dica. O melhor horário para dormir, o mais importante, é de 10 às 2 da manhã. É verdade. E veja que quando a gente vai no endócrino, que mede as nossas taxas, né? A primeira coisa que ele pergunta é se você tem dormido bem. Porque já é sabido que uma pessoa que tem insônia, as taxas ficam totalmente desreguladas. Nenhuma taxa fica regulada se você não dorme bem. E aí bate as coisas, as informações. A gente vê que é realmente de madrugada, durante o nosso sono mais profundo, que o fígado trabalha mais. E o fígado é que regula essas taxas, junto com os rins, junto com o triplo aquecedor, que não é um órgão real, é um órgão virtual, que só é reconhecido na medicina tradicional chinesa. O método estuda o triplo aquecedor aqui, quando vai fazer um curso de medicina. Ele só existe aí na medicina tradicional chinesa. Mas vamos adiante. Tudo isso está interligado, tá certo? E vejam que isso daí fala diretamente sobre a qualidade de sono para manter o nosso corpo saudável. Rodrigo, o microfone voltou a ficar meio complicado. Está ouvindo ou não está ouvindo? A gente tá ouvindo, mas não dá para entender muito. Assim, deu para entender o que tu falasse agora, mas ele já tá começando a ficar é, é estranho. Ai, Senhor, vamos ver se melhora daqui para frente. Certo. Volta com o Certamente. celular. Tu consegue voltar pelo celular? Vou tentar aqui ligar de novo o celular. Porque eu vou estar rodando duas vezes. Mas eu vou tentar entrar de novo. Oi? Eu vou tentar entrar de novo pelo celular. Certo. Tá picotando agora, eu vou tentar. Ele tá como se fosse abafado, tá estranho. Aí algumas palavras que tu fala a gente não consegue entender. Pronto. Pronto, tá ouvindo agora? Agora. Ficou, espero que tenha ficado melhor agora. Agora tá Pronto. ótimo. Tá melhor. Pronto, agora a gente começa a entrar efetivamente no quesito sono, tá? Mas eu não podia deixar de falar de tudo aquilo que veio antes, para vocês entenderem que o sono não é uma coisa mágica, ele faz parte de um ciclo onde a gente precisa se preocupar muito o que vem antes para poder garantir que o sono aconteça de forma adequada. Se eu acho que eu dormir, basta chegar em casa e se deitar, muitos de vocês sabem que isso não vai funcionar, sabe que isso não vai dar certo. Então, o que fazer para um sono dar certo? Você tem que reparar e respeitar esse relógio biológico. Você tem que perceber que a nossa vida não pode estar subordinada à loucura do dia a dia. A gente precisa ter consciência sobre a nossa vida diária, saber que o que nos estressa vai afetar o meu sono, e se meu sono for comprometido, o dia seguinte vai ser ainda mais estressante. Isso é um ciclo vicioso. Ao invés da gente respeitar o ciclo circadiano, a gente passa a respeitar o ciclo vicioso de estresse, de noite mal dormida. E aí, dia após dia, vai deteriorando a nossa saúde a ponto de alguma parte do corpo não suportar. Então, para a gente entender o sono, a gente precisa entender que ele faz parte de um ciclo maior. Não está separado, não está à parte. Ele faz parte de tudo isso que eu falei até agora. Então veja que um sono não é apenas o sono, ele tem 4 estágios. E eu deixo aí deixa de novo para os estudantes, os guerreiros da luz, novamente reconhecer esse modelo de pensamento que a gente chama na hermética de tetragramaton. Nesse caso aí,
o hermetismo se provando, né? Porque quem fez os estudos, principalmente a neurociência que estuda o sono, não estudou hermética para definir 4 estágios. Mesmo assim, descobriu que o sono é regido por 4 estágios. Coisas da sabedoria hermética, da sabedoria oculta. Também vemos aí esse padrão. 4 estágios de sono. O primeiro estágio, mais superficial, divisa entre o sono e a vigília. É aquele momento que você deita, você está com bater um soninho, vou para a cama, e aí você caminha, escova o dente, você está consciente de tudo, se deita, se enrola, e aí começa a vir aqueles pensamentos, você manda eles embora, você para de pensar, ou fica pensando em alguma coisa qualquer, e o sono vai aumentando, mas você ainda está naquele estágio inicial. Nada profundo, qualquer coisa te levanta. Até você entrar no sono no estágio 2, que é um sono de profundidade intermediária. Nesse momento, o que acontece é que você começa a apagar de fato. Você começa a relaxar. Você ainda está aberto a despertar com certa facilidade, mas agora os seus sentidos começam a ficar mais entorpecidos. O seu corpo começa a entrar em fase de relaxamento. Ele leva um tempo para desenvolver o relaxamento necessário para entrar no sono profundo. É um processo, você não relaxa de vez, você leva um tempo, por isso que tem essas porcentagens aí. Então, o seu corpo começa, os seus músculos começam a relaxar e você entra em sono profundo. A principal característica do sono profundo é que seu cérebro desliga os 5 sentidos: olfato, audição, visão, paladar. Tudo isso no seu corpo é desligado, porque agora a mente vai começar a se voltar para processos internos, para o seu mundo interior. É nesse momento em que seu corpo realmente relaxa e acontece o que a gente diz que o organismo vai começar a reparar a si mesmo. Esse processo de auto-reparo, que é regido, que acontece durante o sono profundo, ele acontece em paralelo aos sonhos. Na verdade, o sonho, ele acontece na 4ª fase, que é o sono REM. E no sono REM, caracterizado, REM é uma sigla em inglês, tá? Que traduzindo, é movimento rápido dos olhos, só que eles mantiveram o termo REM para respeitar a sigla em inglês, mas em bom português nada mais é que isso. Se vocês, quem tem filho pequeno, né, observa o sono dos pequenos, você vê que em determinado momento os olhinhos dele ficam se movimentando bem rápido, de um lado e para o outro, ou de forma aleatória, ainda mais rápido. Aquele é o principal sinal do sono REM, o movimento rápido dos olhos. E é o principal sinal de que ele está sonhando. E isso acontece com todos os seres que têm sistema nervoso. Todo animal superior que tem sistema nervoso precisa do sono REM para poder organizar a mente. Da mesma forma que no sono profundo, o nosso corpo está sendo reabilitado, reparado, está sendo consertado. É nesse estado aqui de sono profundo que o corpo se cura. No sono REM, acontece a cura da mente, a cura dos traumas, a cura e a revisão da memória que foi vivenciada. Quando a gente externa desejos que não puderam ser realizados, vontades que não puderam ser expressas, a palavra não dita, o sentimento não expresso. É nesse momento que tudo isso vem à tona, no momento do sono REM. É quando os sonhos faz o que ele tem de mais importante, curar a mente e o coração. Do ponto de vista psicológico, tá? Não estou falando do ponto de vista romântico, não. Curar a mente e o coração, eu estou me referindo aos nossos pensamentos e ao bojo de memórias que nós temos e aos nossos sentimentos e o conjunto de emoções que nós vivenciamos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, aquilo de mais relevante. Liga o microfone, Alida.
Eu tô vendo a Lida mexer a boca, mas não tô ouvindo ela. Ouvindo? Agora. Pronto. Foi ótimo você falar, porque ontem eu liguei para o meu médico, né? E já faz um bom tempo que eu não tomo a pílula da felicidade, que era para eu ficar ativa, porque eu sou muito energética. Aí eu disse, doutor, eu tô ótima, o problema é que eu tô sem dormir. Ah, minha filha, porque você tem muita energia, agora você está trabalhando, botou sua empresa, não sei o que. Eu disse, o que é que eu faço? Aí ele me indicou um exemplo para todos. É eu ter os horários certos de refeições e eu fazer um planejamento de ficar no celular até certo horário, que eu me estendia, e isso estava causando um sistema nervoso central que eu não tinha concentração de dormir. E ele mandou eu caminhar aqui no condomínio. Pois ontem eu parecia que ia fazer a maratona, um triatlo, você não tem ideia. Eu corri 3 vezes esse condomínio para lá e para cá, toda atleta, e tome foto. Não é que deu certo, a fofa dormiu linda. Aí eu botei nesse meu planejamento no painel. Comecei ontem a maratona da caminhada. Estou aqui na sua live. Quando der 11 horas, eu desligo o celular. Muito bem. Pronto, então assim, é uma programação que tem tudo a ver com pessoas que são altamente hiperativas, a gente que mexe com o mental, que trabalha, às vezes até no próprio trabalho, quando vem para casa, não consegue se desligar e tem essa gradativa de pegar no sono. E outras pessoas não, quando chega em casa, mal quer conversar, já está dormindo. É verdade. Então foi assim, foi prazeroso, porque seu tema tem tudo a ver. E futuramente, viu, vou fazer a maratona. Não há segredo para dormir. Tem Em não. condições normais, o que leva uma pessoa a adormecer é o relaxamento corporal em primeiro plano e em segundo plano, um relaxamento mínimo da mente. Se você tem a mente acelerada e o corpo não gastou energia, ou seja, ele ainda tem muita energia vital para gastar, não adianta você apenas relaxar a mente. O seu corpo não vai estar relaxado o suficiente. Então, realmente, a indicação de cansar o corpo e consumir as energias é muito válido para poder relaxar o corpo de forma mínima, para ele entrar no primeiro estágio, que é o sono superficial, e adentrar nos estágios seguintes. Mas se o corpo estiver cansado, mas da mesma forma a mente estiver a 1000, também não vai dar certo. Você não vai conseguir relaxar o suficiente para disparar esses estágios. É preciso que o corpo e a mente estejam minimamente relaxados para poder você ter sonos tranquilos. É por isso que o estresse não consome apenas a energia do corpo, mas ativamente de um jeito que não te deixa dormir. É por isso que a meditação ela é tão eficiente no processo de relaxamento quanto os exercícios físicos. Porque se você gasta energia com o corpo, ele vai se relaxar de forma mais fácil. Mas se a mente não tiver harmonizada, e aí a meditação entra para poder desacelerar, você vai conseguir dormir mais facilmente. Tá certo? Tudo a ver ali do que você falou. Liga o microfone, que eu não sei fazer leitura labial ainda não. Voltou agora? Pronto. E Sim. quando eu voltei, que eu me acalmei, tomei banho e tudo, eu ainda, como eu sou reikiana, eu ainda me auto-apliquei reiki. Então, foi um zen, né? É verdade. Eu tô tentando me reconectar com as energias que estavam travadas no meu corpo. Então, agora eu consigo me desconectar e voltar a ativar os pontos que eu tenho. Pronto. Ontem eu consegui dormir e hoje acordei quase 11 horas da manhã. Vê. Eu tenho feito um trabalho com a Heloísa, que ultimamente ela tem tido insônia.
Primeiro que ela não consegue cumprir a regrinha que eu coloquei de ficar no celular até as 8 horas. Como todo adolescente, dá os pulos dela é quando eu vejo 10 horas tá no celular. Segundo que quando ela vai dormir, ela tá pensando em tudo que falou, que fez no celular, mente acelerada. Então, na hora de dormir, não adianta fazer meditação. Meditação é preventiva e não remediativa, né? Ela não adianta fazer depois, precisa fazer antes. E aí, o que é que eu faço com ela? Eu faço um trabalho de concentração, que é diferente de meditação. Eu deito do lado dela e começo a perguntar: filha, me conta o que foi que aconteceu durante o dia, desde a hora que você abriu os olhos. E aí a mente acelerada dela disse: eu me levantei e fui escovar o dente. Eu digo: não, filha, mais devagar. O que foi que você pensou quando abriu os olhos? De que lado da cama você desceu? Você calçou a sandália ou não calçou a sandália? Eu vou forçando a mente dela a ir lembrando dos mínimos detalhes possíveis, desde o momento que abriu os olhos de manhã, até ela desacelerar a mente. Em vez de deixar os pensamentos vir um atrás do outro, eu faço esse trabalho com ela. Tem dado certo, mas não substitui o trabalho preventivo. Isso é para apagar a chama. Então é uma dica que eu deixo aí para vocês que pode ajudar, mas se a pessoa insiste no mau comportamento, não tem ciclo, não tem relógio biológico que funcione direito. Aí eu deixo a dica. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Todo mundo sonha, não tenha dúvida. Você pode não se lembrar, mas todo mundo sonha. Há 2 casos em que as pessoas não sonham. É quando ela sofre de algum problema patológico, como eu sofro de apneia. A apneia é um estado patológico do sono, onde a pessoa, por conta de uma obstrução respiratória, ela não consegue atingir todos os estágios do sono, inclusive o estado REM, inclusive o estado profundo de sono. E o que é que acontece? Quando eu durmo sem o CPAP, que é o equipamento que fica soprando ar nas minhas narinas a noite toda, se eu durmo sem o CPAP, eu ronco muito e começa a fechar a minha respiração durante o sono. Quando o oxigênio chega no limite, a minha mente dispara e me faz acordar. No momento que eu acordo, as vias aéreas se desobstruem, o ar volta a circular e eu durmo novamente. Só que isso acontece num tempo muito rápido, segundos. Aí ele chama de microdespertar. Eu acordo o tempo necessário para voltar a respirar e durmo de novo. Isso acontece de forma tão rápida e repetida e intermitente que eu não me lembro que acordei. Mas no dia seguinte eu acordo como se não tivesse dormido. E aí quando você vai fazer uma polissonografia, ele acusa lá quantos micro despertar você teve por hora. O meu já estava no limite. Minha saturação durante o sono estava chegando na casa dos 85, 83. O médico disse: se tu continuar assim, ou você vai ter um derrame ou vai ter um infarto. Foi bem direto. Porque nesse estado, como eu despertava muitas vezes durante a noite, não tinha como eu adentrar no sono profundo, no sono REM. Então meu corpo, minhas taxas estavam detonado. Eu tinha sono o dia inteiro e por mais que eu fosse dormir, eu não conseguia recuperar. Foi quando eu comecei a usar o CPAP. Na primeira vez que eu usei o CPAP, eu redescobri o que era dormir. E aí eu perguntei ao médico: é porque eu estou gordinho, doutor? Ele disse: não, é uma característica própria, genética, que sua passagem de ar, suas vias aéreas são muito curtas. E aí, quando você ganhou peso um pouquinho, intensificou. Mas mesmo se você for magro, você ronca. E, de fato, mesmo quando eu era magrinho, eu sempre roncava muito, né? Então, é defeito de fábrica. E aí, com o CPAP, isso se resolveu. E aí, eu consegui dormir. Quando eu fui medir minhas taxas, magicamente, minhas taxas melhoraram. Todas. Até gengivite, que é sangramento da gengiva, eu me curei. É incrível o impacto de uma noite de sono tem no seu corpo. Essa foi meu né, testemunho Drick? para... Oi?
A oxigenação no cérebro bem, aí isso também, não só no cérebro, mas no corpo como um todo. Na hora que você dorme e relaxa de verdade, o seu corpo ele vai assimilar melhor a sua respiração, a sua oxigenação, né? Então, isso também ajuda para que você tenha uma qualidade melhor no sistema todo, né? A saúde como um todo. Eu também sofro de apneia e eu sei o que tu passa. Só que eu não uso CPAP porque o meu é moderado ainda. O meu, quando eu fui no médico, levei meu exame, já tinha vencido o exame. Mas quando o médico viu o resultado, disse: não precisa fazer outro não, porque pior do que isso não fica. Vou usar esse mesmo. Aí passou o CPAP, fez a medição da pressão, enfim. Eu sei o que é dormir depois disso. E aí eu deixei essa figurinha para vocês entenderem que não é só os humanos não, tá? Que sonham, os animais também sonham. Como eu falei, todo animal superior que tem sistema nervoso, ele passa por esse processo dos estágios do sono. Com formas, claro, muito peculiar, né? O gato, por exemplo, ele dorme com metade do cérebro, a outra metade sempre fica atenta, ou seja, ele não desliga os 5 sentidos. Ele consegue dormir e revezar o lado do cérebro que está descansando para se reconstruir, se reconfigurar, se consertar. Então, os 5 sentidos dele sempre estão em alerta por conta dessa característica. Tá vendo, Tati? O gatinho aí, como é que dorme? O gatinho tem essa peculiaridade. E aí a gente começa a entrar, de fato, nos sonhos, né? Enquanto a gente estava falando dos sonhos, que é importante vocês entenderem as fases do sono, para entender em que momento o sonho acontece. O sonho acontece, uma coisa que eu não falei, esses estágios, eles acontecem em ciclo durante a noite. A cada 90 minutos, aproximadamente, a gente passa todos esses estágios. Vai do 1 ao 4, volta ao 1 de novo e assim por diante. Então, durante a noite, a gente passa por eles inúmeras vezes. Então, quando a gente acorda durante a noite para ir no banheiro, para fazer um lanche, seja lá o que for, certamente você já passou pelos 4 estágios. Quando voltar a dormir, vai passar novamente. Então, esse processo de autocura, de reparo, de reconfiguração, ele acontece durante o processo do sono inteiro. Por isso que é importante perceber que não tem uma regra. Às vezes você consegue se reparar com 4 horas de sono. Algumas pessoas com 6 horas, outras pessoas com 8, e algumas pessoas precisam de 10 horas de sono para poder realmente o sono fazer o que ele tem que fazer. Fazer a reconfiguração, a reconstituição e a cura do corpo e da mente. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Em média, entre 7 e 8 horas é suficiente para todo mundo. Mas isso não é regra, né? É importante frisar isso. Tem pessoas que com 4 horas de sono estão novas, porque o reparo delas são muito rápidos, né? E aí, na quarta fase, o sono REM, é onde acontecem os sonhos. E eu gostaria muito de enfatizar a diferença do sonho lúcido, da viagem astral, né? E do que tem. Veja só, sonho lúcido é um termo que a gente usa de uma forma muito abrangente, de uma forma muito restrita. O sonho lúdico, ele é o que a gente chama de ter consciência quando a mente consciente está adormecida. Toda vez que sua consciência se desperta, mas o seu corpo não se desperta, a gente diz que está acontecendo um sonho lúcido. Ele é diferente da viagem astral, porque a viagem astral você tem, além de ter as características do sonho lúdico, ou seja, você tem consciência de que está dormindo, mas essa consciência é mais intensa. Porque, não raro, no sonho lúcido, você não diz que se viu dormindo, mas na projeção astral é muito comum a pessoa ver o próprio corpo dormindo. Ou seja, além da consciência de que você está dormindo, você tem consciência dos seus sentidos. Veja que interessante. No sonho lúcido, geralmente, o sentido da visão é o único que funciona. Você vê
A audição também, às vezes, funciona. Você ouve, o tato também funciona, né? Algumas vezes você sente, mas nada é muito intenso, nada é muito claro, nada é muito bem definido. Mas você sabe que está no mundo dos sonhos. Na viagem astral, tudo é muito intenso, tudo é mais definido, a consciência é mais plena e as pessoas se assustam com mais facilidade, principalmente quem não tem um hábito, quem nunca teve uma experiência de se ver dormindo, né? Nos estados de coma ou nos estados de quase morte, a projeção astral, ela é estudada, né? Porque as pessoas trazem desse estado relatos muito interessantes. O sonho lúcido, eu diria que está dentro da projeção astral, mas é um passo anterior, né? A pessoa tem sonhos, tem consciência e geralmente quando acordam com essa consciência, acordam o que eu falo, acordam dentro do sonho com essa consciência, elas sabem que pode fazer coisas que no mundo físico não seria capaz. Eu, por exemplo, quando me vejo sonhando, a primeira coisa que eu faço é voar. Quando eu sei, eita, eu estou sonhando, eu posso voar. É a primeira coisa que me vem à mente. Maeli, ela tem sonhos lúcidos de forma muito fácil, a ponto de ela, no sonho, ela dizer, eu estou sonhando, eu quero voltar a dormir. E aí, dentro do sonho, ela diz, eu não quero ver meus sonhos, eu quero dormir. E ela me conta que fica tendo essa briga, porque às vezes os sonhos não são agradáveis, né? Ela diz, rapaz, eu sei que eu estou sonhando, mas como é que eu faço para voltar a dormir? Então, veja, o grau de lucidez dela dos sonhos é muito grande, porque ela, há muitos anos, ela sonha e se lembra do sonho, o que nos leva o que eu vou falar mais adiante, que é a nossa consciência onírica, tá certo? Mas qual é a vantagem disso? Eu perguntaria a vocês, qual é a vantagem de ter a capacidade de fazer uma projeção astral, ou de ter sonhos lúcidos? Fala, Maeli. Vantagem nenhuma. Em vez da gente dormir e ficar resolvendo problema de madrugada, oxe. Ouvir aí o relato demais, né? Mas a vantagem nenhuma ter sonho lúcido, vantagem nenhuma projeção astral. E eu vou explicar por quê. Há vantagens e há desvantagens, mas as vantagens não são muito claras e as desvantagens são bastante evidentes. Fala, Leda. E outra coisa, eu não sei se acontece com vocês. No meu caso, essa projeção astral, eu sinto quando o corpo volta bem rápido, aí eu mesmo me assusto, porque ele voltou muito rápido. Você sente deitada. Aí eu faço, meu Deus, eu acho que eu fui viajar por aí, que seja bom. Porque eu não me lembro, eu sei que eu sinto voltando, né? É uma coisa diferente, eu não sei explicar. Entendeu? Eu sei que é rápido. Aí eu volto, assim, meu Deus, acho que eu fui para algum lugar para dormir. Aí eu me viro. Mas o que acontece é o seguinte, Aline. As pessoas que têm facilidade de se lembrar do que sonharam, elas geralmente têm facilidade em despertar dentro do próprio sonho. E quando isso acontece, a gente consciente está habituada a trabalhar no mundo 3D. Profundidade, tempo cronológico, altura. A gente está acostumado a pensar no plano em vigília, no plano acordado. Entendi. Então, quando você desperta Abri uma coisa aqui, Ana. Quando você desperta no astral, quando você desperta no plano dos sonhos, a sua mente consciente gasta muito tempo e muita energia para adequar o plano do mundo dos sonhos à lógica que a gente tem aqui. E, logicamente, não vai conseguir. Ela não vai conseguir entender o tempo lógico do mundo astral, do mundo dos sonhos. Ela não vai conseguir ter dimensões e o entendimento das dimensões naquele plano, porque não é o plano que a consciência foi projetada para trabalhar. Então, é por isso que as desvantagens são maiores. Você se angustia, você tem as emoções mais vivenciadas de uma forma mais intensa, porque você sente e sabe que não pode fazer tudo que gostaria, que queria. Às vezes você está impedido de fazer, não porque o mente bloqueou, mas porque a tua consciência não sabe como agir, como se mover, como atuar naquele plano.
É por isso que a consciência e o sonho lúcido deixa geralmente as pessoas cansadas. É por isso que a viagem astral consciente lhe deixa confuso. Porque quando ela acontece de forma inconsciente, é como se o espírito estivesse mais livre de transitar nesse plano. Sabe o que fazer, não deixa a mente consciente invadir e tentar dirigir, porque não vai conseguir. Ótimo, adorei a explicação e minhas dúvidas, amei. Também. Mas quando a gente se lembra dos sonhos, principalmente os sonhos que vocês contaram aqui hoje, ele tem propósito. Todo sonho lembrado tem um propósito. Porque vejam esses três contos, essas três historinhas. Eu já contei para vocês. A professora de psicologia minha, ela disse que toda semana estava sonhando com um vampiro sugando a barriga dela. E ela acordava angustiada com isso. Um vampiro mordia a barriga dela e o sonho se repetia noite após noite até que ela decidiu ir ao médico fazer uma ultrassom, porque o vampiro mordendo a barriga é alguma coisa na barriga. E ela descobriu, quando fez uma ultrassom, que estava tendo um sangramento no útero. E o sangramento estava num período inicial e ela não estava notando. E o sonho retratava isso. Esse sonho que eu vou contar agora também está vinculado. O toner da impressora. Há muito tempo atrás eu estava imprimindo um livro com meu irmão. E aí eu tinha uma impressora laser. A impressora laser não usa tinta, usa um pó chamado toner. E tem um cheiro muito forte. Eu caí na besteira de deixar a impressora no quarto, imprimindo e fui dormir. E aí o cheiro do toner tomou conta do quarto. E eu dormindo no quarto. E aquele cheiro é tóxico. Eu comecei a ter pesadelos sem imagens. Pesadelo sem imagem é a pura angústia. Enquanto você dorme, você está dormindo e começa a ter imagem e começa a ver sentimentos de angústia no seu sonho. É um pesadelo onde você viu o quê? Não vi nada. Você ouviu o quê? Eu não ouvi nada. Eu só senti uma angústia muito grande, querendo acordar. E eu, quando acordei, eu me dei conta, cara, o que é que tá vendo? E a impressora trabalhando. Aí eu me toquei. É o toner. O cheiro forte de toner no quarto induziu pesadelos no meu sono. E outro sonho interessante foi esse abraço que eu dei um mês depois do falecimento da minha mãe. Foi meu aniversário, 15 de novembro. Ela faleceu em outubro, 15 de novembro, né, praticamente um mês depois. No dia do meu aniversário, eu sonhei que eu estava numa sala sentado. Eu me via numa sala, não muito grande, mas eu sabia exatamente o que eu estava esperando. Minha mãe ia entrar pela porta da minha esquerda para me ver. E eu estava contido. E eu dizia para mim mesmo, quando ela me aparecer, eu não posso me emocionar muito, porque eu sei que se eu me emocionar, eu vou acordar, e eu não quero acordar. E eu ficava repetindo isso. E aí, quando a porta se abriu, eu me levantei de um salto, e ela entrou, e eu me abracei, dei um abraço forte nela, né? Um presente de aniversário que eu ganhei. Ela veio me visitar, alguém veio acompanhando ela, eu não sabia quem. Mas aí, quando eu abracei ela, sem falar nada, eu comecei a me emocionar, comecei a sentir uma dor na perna, e eu disse, eu não posso me emocionar, não posso sentir dor, eu vou me acordar, eu não quero, é aquela agonia mental, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo a emoção de estar abraçado com a mamãe, me acordei. Porque quando a emoção toma conta, ela dispara novamente o nosso lado consciente, e como a gente ainda está acordado, como a gente ainda está encarnado, o corpo se desperta. Vejam que as coisas não mudam, né? Em nosso lar se lembra que o que fazia o espírito, mesmo desencarnado, se desestabilizar eram as emoções. No nosso lar, quando a pessoa pensava muito na Terra, pensava muito nos entes, se desestruturava, se desequilibrava emocionalmente, mesmo não tendo corpo, ele era movido para onde a mente dele se agitava. No nosso caso, quando a nossa mente se agita, quando as emoções fervilham no plano astral, no mundo dos sonhos, a gente volta para o corpo. Mas a regra é a mesma, as emoções e o equilíbrio dos pensamentos e das emoções ditam
aonde a gente vai e como a gente vai ficar, principalmente nesse plano. E o andarilho foi um sonho não meu, foi um sonho que nego teve comigo, que certa vez, alguns anos atrás, ele disse: Drick, eu sonhei que eu estava caminhando lá no teu bairro e chegava no teu prédio e via você dando giros ao redor do prédio. E eu caminhava atrás de você te chamando, mas você não me ouvia. E a gente deu várias voltas através do prédio, em torno do prédio. E você estava sonando, como se estivesse sonâmbulo. E eu te chamando, Drick, 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 e você não me atendia. Você está bem? Está acontecendo alguma coisa contigo? E aí eu conversei horas com o nego, disse a angústia que estava vivenciando naquela época, disse o que é que estava passando. Ou seja, nego teve um sonho comigo. Certamente, no caso dele e no meu caso, era nele uma projeção astral consciente e no meu caso uma projeção astral inconsciente, não é? Porque eu não me lembrava desse sonho, eu não me lembrava de nada, mas ele me viu. Então ele tinha consciência plena, mas eu não estava consciente. E aquele estado apenas estava refletindo o meu estado mental, o meu estado emocional. Então eu nem estava apto para fazer nenhum trabalho no plano espírito, nem estava conseguindo resolver durante o sono os problemas, o estresse, a condição mental que eu estava vivenciando naquela época. Graças ao mentor, eu tive essa ajuda, esse suporte. Então tem essa característica também. Todo sonho que a gente se lembra, todo pesadelo que a gente tem, está tentando comunicar alguma coisa a você. Boa parte do teu inconsciente diz respeito ao que está acontecendo com o teu corpo. Outra parcela do teu inconsciente diz respeito ao que você deseja, às angústias, ao que você sente. Muita coisa do que a gente deseja e sente está guardado no nosso inconsciente. E tudo isso é comunicado de alguma maneira para a nossa consciência, para que a gente tome alguma atitude, para que a gente haja, para que a gente atue. Porque tem coisas que não podem ser resolvidas no plano astral, no mundo dos sonhos. Precisam ser resolvidos aqui. Porque é aqui que a gente está, nesse plano encarnado. É nossa condição primordial ser encarnado. Então é aqui que a gente tem que resolver as coisas, e não no plano astral. Então eu entendo que todo sonho lembrado exige atenção. E aí eu entro num dos slides finais, que é exatamente a natureza e o propósito dos sonhos. O sonho ele tem primordialmente um papel regulador da mente, como eu falei no início, né? O sonhar é organizar a memória, é organizar as vivências, é reorganizar os traumas, é fazer você esquecer o que te fez chorar, o que te estressou, o que te angustiou, é depositar essas vivências aonde ela tem que ficar, lá na caixinha das experiências vividas. Esse é um dos papéis do sonho. Quando o sonho e o sono não conseguem fazer esse papel regulador, aquilo que foi vivido pode se transformar num trauma. E aí você não esquece. E aí quando você está acordado, essas memórias te assombram. Mas quando a gente consegue regular, não vira trauma. Se resolve, se harmoniza e a vivência vira uma experiência, uma lição de vida. Outro propósito dos sonhos é expressar os nossos desejos. Quando eu falar desejo, eu não estou dizendo vontade de comer sorvete, de tomar sorvete. Eu não estou falando de desejo de viajar para fora do país ano que vem. Não estou falando dessas sonhos e desejos nesse sentido, não. Eu estou falando de vontades e de desejos com altas cargas emocionais, capazes de despertar na gente estados de angústia, estados emocionais relevantes, disparar uma série de pensamentos e ideias relevantes, e que muitas vezes a gente não é capaz de realizá-los, ainda que a gente tenha conhecimento deles. E muitas vezes, mesmo sem ter conhecimento, consciência deles, eles estão lá nos angustiando por algum motivo, que a gente se esqueceu, mas que fica a semente da angústia, de alguma coisa que foi vivenciada e não foi superada.
Então, ele se expressa através dos sonhos para poder se resolver. Esse é outro papel dos sonhos. Isso faz parte da natureza dos sonhos. Exprimir no mundo astral, no plano dos sonhos, o que não pode ser expresso e resolvido no mundo da vigília. Então, tudo que a gente não consegue resolver enquanto está acordado, a gente tenta resolver enquanto dorme. Então, faz muito sentido o sonho de Susana, por exemplo. Era impossível para ela, como foi para Nego, fazer o funeral que a gente queria. Então, ela resolveu esse funeral no astral. E pacificou e regulou algo que poderia ser traumático de uma forma viável. Porque o processo do enterro e do velório já aconteceu, não dá para voltar atrás. Então, a forma como a mente dela resolveu isso foi criar um velório no astral. E resolveu a angústia que ela sentia. Também, os sonhos têm uma natureza e um propósito de comunicação. Comunicação do inconsciente para o consciente. E aí eu deixo essa citação. As motivações inconscientes não podem ser conhecidas diretamente e só são conhecidas pela interpretação. Hunter é um psicanalista, né? Muito profícuo, escreveu muitos livros, e ele dizia isso. Os sonhos têm essa capacidade de nos comunicar o incomunicável, de falar o que você não podia expressar, de expressar os sentimentos que você não podia deixar vir à tona. Os sonhos têm a capacidade de fazer você botar para fora o que ninguém queria que você colocasse. Então, a palavra não dita, a emoção não exprimida, não expressa, os pensamentos que você teve que não pôde externar, tudo aquilo que você queria fazer e de alguma forma foi restringida. Então, na psicanálise se diz que a primeira experiência que a gente passa é na infância. Esse tipo de experiência repressora a gente vive na infância. E uma forma que a criança tem de regular essas restrições é através do sonho. Então, muitas coisas que a criança pensa, ela não consegue expressar. Muita coisa que a criança sente, ela não consegue pôr para fora. Pelo próprio estado infantil de não compreender o porquê está sentindo, como fazer para dizer aquilo que está sentindo, aquilo se converte numa energia que faz com que ela sonhe. Ela expressa no sonho tudo que ela não conseguia fazer. Então, é muito forte, por exemplo, a minha filha, quando era criança, ela tinha um sentimento que ela não conseguia explicar. Era um medo que ela carregava de separação. Então, ela sonhava, tinha pesadelos recorrentes, que eu e Mai estávamos nos separando. Noutras vezes, ela sonhava que a mãe estava sendo assaltada e era baleada. Noutras vezes, ela sonhava que eu morria. Então, ela sempre tinha pesadelos recorrentes com os pais. E o tema era sempre o mesmo, o tema era de perda. Porque ela não conseguia entender de onde vinha esse medo. Mas ela tinha esse medo. Ela não conseguia, enquanto acordada, dizer: papai, eu estou com medo que o senhor se separe de mamãe. Mamãe, eu estou com medo que papai morra. Ela não conseguia, porque não havia motivos lógicos para isso. Mas, de algum modo, ela se angustiava com essa possibilidade. E a única maneira que ela tinha de resolver isso era vivenciando no plano astral, nos sonhos. E os sonhos tinham essa capacidade de comunicar a ela de forma clara o medo que ela carregava. Então, para a gente saber a fundo, precisava recorrer a outros artifícios para entender de onde vinham esses pesadelos de Heloísa. Mas aí é um trabalho terapêutico. Se não viesse a ser resolvido, né, se com o tempo ela não resolvesse isso, porque, veja, cada pesadelo era uma tentativa de resolução. Ele era um sintoma em si, de um problema que angustiava ela, mas também era um reparo. Na medida que ela foi crescendo, a própria mente dela foi se harmonizando e essa angústia sumiu, a ponto de ela não ter mais determinada idade, de 6 anos, ela não ter mais pesadelos desse tipo, dessa natureza, né? Quem começou a ter um ou outro pesadelo dessa natureza foi Bibi.
na mesma faixa etária de Heloísa. De vez em quando ela acorda contando para a mãe os pesadelos que teve. E o tema é semelhante, medo de perda. Né? A determinada idade a criança começa a ter consciência do que tem e imediatamente vem junto o medo e a angústia de perder o que está reconhecendo ser dela. Então, é no mundo dos sonhos que isso se resolve. É no mundo dos sonhos que isso vai se resolvendo. Tá me escutando? Oi, Drick? fala. Um dia antes do falecimento de Hamilton, eu sonhei ele me dando uma rosa branca. E a rosa branca é paz espiritual. E eu comentei com Manu, arquiteta, que ela até perguntou: Arida, como foi esse sonho? Ela disse: olha, ele vinha na minha direção e me dava uma rosa branca. A rosa branca é a paz espiritual. Eu espero que isso não seja uma partida. E comecei a chorar. E quando foi no outro dia de manhã, ela me ligou. Aí ela foi me contar, né? Aí eu já estava me acabando. Eu disse: meu Deus, eu sonhei que seria a partida dele no outro dia. Aí de noite Vivi veio falar comigo, mas eu já estava sabendo. Então, assim, no plano espiritual, né? E devido à minha frequência na escola, a rosa branca, a paz espiritual, a vermelha, a unificação, o símbolo da escola, foi como se fosse uma passagem de calma, de tranquilidade e que ele estava em paz. Entendi, Alida. Foi a maneira que relatando eu agora, interpretei. o que você está relatando agora está relacionado com essa outra ferramenta de comunicação que eu chamei de comunicação espiritual. Na literatura psicológica, eles não reconhecem esse papel do sonho. Isso daí já é um enxerto pessoal da minha vivência espiritualista que eu acrescento como propósito do sonho comunicações de cunho espiritual. E aí meio que se encaixa com o que Tati está escrevendo aqui no chat. Né? Ela diz que tipo um acidente estaria previsto e aí a pessoa vivencia o trauma do acidente, gera a lição aprendida necessária na alma e o baile segue. Um professor de filosofia Veda que trouxe essa premissa. Eu não sei se é por aí, Tati, mas assim, eu reconheço nos sonhos um papel de comunicação espiritual, porque como um sonho e o estado de quem sonha já está naturalmente mais próximo do plano espiritual que do plano encarnado, fica mais fácil se comunicar com a pessoa quando ele está nesse estado. É mais fácil para um espírito desencarnado conversar com você enquanto você está no plano astral sonhando, porque aí ele te comunica, ele fala, ele te previne, ele apresenta possibilidades muito fortes do que está por acontecer. Não é que ele prevê o futuro, preveja o futuro, mas se lembre, no plano astral, que é o plano próprio dos sonhos, o tempo não se decorre como aqui, no plano físico. Então é possível que os seres que estão já no plano astral consigam vislumbrar o futuro de uma forma muito mais vívida do que nós. Ainda que ele não tenha de fato acontecido, ele consegue prever com muito mais precisão, dado o estado desprendido do plano astral e essa característica atemporal do plano astral. Atemporal, não tão vinculada ao tempo cronológico do nosso plano físico. Então ele aproveita o seu estado de sono, ele aproveita que você está já desprendido, ainda que preso pelo cordão de prata, né? E comunica a você, e dá avisos, e lhe prepara. E geralmente quando acontecem essas comunicações espirituais, a gente acorda com um sentimento forte daquela vivência. É um sonho diferente. Você tem certeza de que algo vai acontecer porque você foi comunicado. Você tem certeza que algo ruim aconteceu e que você ainda não foi comunicado. Veja que a comunicação pode ser tanto de um fato passado quanto de um fato futuro. As comunicações espirituais têm essa característica. Tanto lhe avisa sobre algo que aconteceu e que na vigília, no plano físico, você ainda não soube,
como lhe comunica de algo que pode acontecer, ou seja, de algo futuro, e que você ainda não sabe. Então, os sonhos têm essa característica, né? Essa característica é muito mais antiga do que as funções que a psicologia trouxe, né? A regulação mental, regulador mental, expressão dos desejos, liberação das tensões, ferramenta de comunicação do nosso lado inconsciente para o nosso lado consciente. Tudo isso foram enxertos, foram agregações feitas pelo estudo da psicologia. Mas a comunicação espiritual já era uma coisa sabida desde o tempo antigo, que a gente recebia comunicações do plano espiritual através dos sonhos. Então, a contribuição do ponto de vista da psicologia foi para todos esses pontos, porque os outros a gente já conhecia. Qual foi a última? E aí, para fechar, outra coisa que a gente precisa aprender dos sonhos, que a psicologia nos ensinou de uma forma muito forte, principalmente a psicanálise. Veja, ele diz que todo sonho ele é condensado. Ele tem a característica de ter uma condensação. Condensação é quando eu pego várias coisas e junto numa só. Então, no sonho, geralmente, quando você se lembra do sonho, ele vai ter resquícios da vigília. Vários assuntos condensados do que você vivenciou no dia ou na semana de mais relevante. Então, não vai ser estranho aparecer no sonho uma pessoa que você viu naquele dia, ou uma pessoa de quem você se lembrou, ou de algum elemento, ou de alguma coisa material que você manipulou durante o dia. São resquícios do vivido. Ele vai aparecer aleatoriamente no seu sonho. Mas, junto com isso, vai ser condensado algum elemento inconsciente, algum desejo, alguma comunicação vai ser condensada naquele sonho. Não só uma, vários ao mesmo tempo. Então, por isso que os sonhos, às vezes, acontecem assim, em sequência, e você não entende o que vincula um ao outro. Na verdade, muitas vezes, um sonho não se vincula ao outro. São sonhos condensados, comunicando coisas distintas ao mesmo tempo. A gente é que fica tentando botar lógica no caos. Mas, como eu falei, no plano astral, no mundo dos sonhos, não tem essa lógica, essa cronologia. Ele não está respeitando a você o passado, o presente e o futuro. Ele está expressando de uma só vez tudo que precisa lhe comunicar. Então, as comunicações se sobrepõem e os sonhos se sucedem. E, necessariamente, um sonho não tem continuidade, nem necessariamente não continua o outro. Então, esses sonhos aleatórios, eles comunicam coisas diferentes de forma condensadas ao mesmo tempo. Então, já que ele comunica várias coisas, ele pode ser sobredeterminado. Isso quer dizer que uma interpretação do sonho é pouco. Todo sonho tem, não raro, muito mais do que uma interpretação. Se você tem um hábito de sonhar e anotar aquilo que sonhou, ele não vai te dar apenas uma resposta, ele vai te dar várias respostas sobre temas distintos. Por conta dessa condensação, tem várias coisas sendo comunicadas. Às vezes a gente foca num determinado tema, mas se você prestar atenção, os outros temas envolvidos no sonho estão lhe comunicando outras coisas. Então, além da condensação, o sonho tem essa característica de ser sobredeterminado. Então, pegue um sonho que você teve no mês passado e medite sobre ele de novo hoje, que certamente você pode colher novas interpretações, novo entendimento. Então, se ele é sobredeterminado, ele também é superinterpretado, ou seja, vai ter interpretações recorrentes. E a interpretação mais importante é aquela que você consegue elaborar. Tá? Não adianta, Babi, contar para mim um sonho e eu dizer, Babi, esse sonho significa isso, isso e isso. Esse sonho fala que você vai ser assim, assim, assado, que vai acontecer isso, isso e aquilo. Não funciona assim. A interpretação dos sonhos não tem essa característica oracular, oráculo de previsão. A interpretação dos sonhos é uma comunicação íntima que foi dada a você.
seja de você para você mesmo, seja de um espírito, de um ser espiritual para você. É você que precisa interpretar, elaborar os significados associados aos sonhos. Então, se você, como Sione, tem muita intimidade com os anjos, ela se volta, ela estuda e ela ora para os anjos, e em determinada dia ela sonha, tem um sonho muito rico que envolve os anjos. Você acha que eu, que não leio, que não estudo e que não sou devoto dos anjos, entre aspas, vou ser capaz de interpretar um sonho que Sione teve em relação aos anjos? De forma alguma. A versão mais importante é aquela que ela conseguir elaborar. Por mais primitiva que seja, é aquela que a mente dela conseguiu captar. Então, entendem como você pode comunicar o seu sonho às outras pessoas. Claro, isso é até bom. Quando você relata o sonho, você revive ele. Mas a interpretação mais importante é aquela que você dá quando conta. A dica que eu deixo: preste atenção no que você sentiu durante o sonho. Os sentimentos que te despertou. É um caminho interessante para interpretar os sonhos. Outra, o que é que você pensava durante o sonho? O que é que você pensou e se lembrou quando acordou e reviveu o sonho? O que é que veio à mente e o que é que veio ao coração? Essas coisas que o sonho despertou em você é o que você precisa prestar atenção. E, claro, por último, não menos importante, a natureza espiritual dos sonhos. A natureza espiritual dos sonhos está vinculado a tudo que eu falei e é uma das mais importantes. Nem sempre a gente se lembra dessa natureza espiritual dos sonhos, mas eu nunca vou me esquecer o mentor dizendo que ia dormir sabendo menos e acordava sabendo mais. É exatamente assim. Quando o sonho é de cunho espiritual, o que tem de mais relevante nele é o conhecimento agregado, é a experiência vivida e o conhecimento que você carrega. Parece que você teve uma lição de uma vida inteira num único sonho. Parece que você entendeu um mundo de coisas que não conseguia entender num único sonho dessa natureza. Os sonhos de natureza espiritual têm essa característica instrutiva, né? Claro, não só isso. Há sonhos de natureza espiritual que são oriundas de um processo obsessivo, que são verdadeiros pesadelos. Então também pode acontecer isso, porque a gente está vulnerável. Então, vejam, eu estou mostrando para você caminhos de entendimento e interpretação da estrutura dos sonhos. Tanto no slide de propósito, quanto nesse slide de estrutura, você está conseguindo agora ter ferramentas para entender com muito mais profundidade e interpretar com muito mais propriedade os sonhos que vocês andam tendo. E o que Suzana falou é válido. Se você quer se lembrar dos sonhos, anote as poucas lembranças que anda tendo do que sonhou. Quanto mais você anotar, quanto mais atenção você depositar, mais você vai desenvolver a sua capacidade onírica dos sonhos. Pessoas, espero não ter cansado muito vocês. O que eu tinha para apresentar sobre o tema foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para se expressar agora. Mas o tema é este. É a pergunta de Djalma. Gostaram? Obrigado. Rodrigo, foi massa. Esse tema é um tema sempre muito bom, né, Drick, de falar de sonho. E como o César fez na abertura, a gente tem vários tipos de sonho e esse que é o sonho mais primordial, né, que é o nosso sonho orgânico, vamos chamar assim, né, além dos sonhos de desejo, né, no caso que eu tô me referindo, ele tem um envolvimento, né, uma curiosidade. Todo mundo quer saber mais sobre o que sonhou, se tem alguma coisinha extra, um significado,
né? Tem os sonhos premonitórios, tudo isso. Então foi muito interessante. Parabéns. Gostei bastante. Cessi no chat. Cessi no chat indicou um livro que eu baixei ele em PDF. É muito bom o livro. Ele elucida e explica muito disso que eu trouxe. Eu me baseei num trecho dele para montar esses slides. Fica a dica aí, a indicação de Cessi. Vale a pena assistir alguns vídeos desse Siddhartha Ribeiro, ele é de Natal, é muito bom esse pesquisador, neurocientista, não só sobre sonho, para quem tem interesse, inclusive sobre o uso medicinal da maconha, ele tem vários temas interessantes, tem palestra, entrevista, ele é muito bom, eu recomendo. Eu queria lembrar mais uma vez que as atividades da escola, aulas e atendimentos não voltarão em agosto. Decisão da última reunião do conselho, para quem chegou depois na aula e não estava sabendo, a gente não retorna em agosto. Final de agosto, dia 26/8, vai ter uma nova reunião do conselho para uma nova votação para decidir se a gente vai em setembro. Então, nem atendimento de nenhuma espécie e nem aula. E quando a gente for voltar para aula e atendimento, a gente vai explicar como é que vão ser as condutas adotadas, tá, gente? Drick, o tema maravilhoso. É um tema que só dá um gostinho de quero mais, porque eu acho que todo mundo tinha pergunta e comentário para fazer, mas não dá para a gente ficar interrompendo também tanto. Essa parte da interpretação, a parte dos desejos reprimidos, liberação do inconsciente, é fantástico, daria muito pano para manga. Depois eu vou indicar outro videozinho que eu vou confirmar aqui sobre interpretação dos sonhos, que tem umas dicasinhas interessantes na área de psicanálise para quem quiser. Aí eu mando no grupo, tá? Mas foi perfeito. Tema delicioso. Cessi bem sabe que só esse tópico daria mais de uma aula. É muito abrangente, profundo. É uma área muito desenvolvida pela psicanálise. Então vocês vejam, Cessi sabe que eu falei o básico do básico, né, Cessi? Só as coisas para encaminhar e dirigir o aprendizado. É um tema delicioso. Quem tem curiosidade, acho que todo mundo se interessa um pouquinho por sonhos. Todo mundo tem um sonho para contar, tem uma dúvida do sonho que teve. Sempre procurava um negão por conta disso. Então tem um viés espiritual, tem um viés psicanalítico. Todo mundo tem curiosidade sobre o sonho. Eu não conheço ninguém que não tenha interesse. Então vale a pena pesquisar um pouquinho mais. É isso. Boa noite, povo. João Gabriel teve um sonho que contou que ele se viu no salão da EFE e todos nós estávamos lá. E ele começou a caminhar entre as pessoas. Eu achei lindo isso. Começou a caminhar entre as pessoas porque ele tinha certeza que o vovô Negão estava no fundo da sala. Aí ele saía assim, pelo meio das pessoas, assim, com rapidez, né? E chegou lá no fim da sala, ele viu o vovô Negão e deu um abraço. Ou seja, é um tipo de sonho que só tem coisas boas para acalentar o coração de uma criança que perdeu uma pessoa tão amada, né? Da mesma forma, tantas pessoas aqui falaram para mim, para a Cessi, de sonhos que andam tendo com o Nego. E eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, são sonhos do tipo espiritual, comunicações espirituais, de encontro e reencontro, para amenizar a angústia da separação que a gente sente nesses momentos. Ao mesmo tempo, reafirmar a vida, reafirmar a continuidade e que a separação temporária, de fato, não separa nada. Distancia da mente, mas nunca do coração. Muito bom. O tema da próxima semana, se eu não me engano, é de Rogéria, né? Rogéria. Preparem-se para fortes emoções. Ela chegou a entrar na sala. Durante a semana eu vou conversar